Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus na parte da liturgia da terça-feira da primeira semana da Quaresma. Vejam que a Igreja hoje nos propõe meditar Mateus, capítulo 6, de 7 a 15, o Salmo 34 e Isaías 55. O Evangelho de São Mateus, ele vai nos falar do Pai Nosso, ele vai nos falar da oração propriamente dita. E nós vamos seguir a nossa metodologia de oração, que é aquela que foi orientada por Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais, a metodologia que nós estamos usando nesse retiro quaresmal, nos dispondo à oração, nos preparando para a oração, meditando a palavra de Deus e sempre fazendo a revisão para que nós possamos anotar e tirar frutos desse momento de oração. Seguimos nosso itinerário espiritual da mesma forma. A graça que nós vamos pedir nessa terça-feira da semana da Quaresma, é: Senhor, conduz minha oração para que eu possa me jogar inteiramente em seus braços. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15. Vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, gostaria de começar a nossa meditação. Nós poderíamos meditar cada um dos trechos da oração do Pai Nosso, mas eu gostaria de começar nesse nosso clima de Quaresma, olhando para esses últimos versículos em que Jesus nos alerta que para que nós possamos receber o perdão do Pai, nós precisamos estar arrependidos, precisamos perdoar a quem nos ofendeu. Então vamos nos preparar nessa Quaresma para que nós possamos fazer uma boa confissão, fazer uma boa reconciliação com Deus, né? Receber o sacramento da reconciliação, ter os nossos pecados perdoados, para chegarmos no dia da Páscoa, ressuscitarmos junto com Jesus, acolhermos o Cristo ressuscitado em nosso coração. Então vá se preparando, vai utilizando sua oração de atenção amorosa para fazer o seu exame de consciência e vai se preparando para uma boa confissão, para que você possa verdadeiramente se reconciliar com Deus. E lembrando daqueles que nós precisamos perdoar, daqueles que precisam do nosso perdão, para que nós possamos dar esse perdão. Isso é extremamente importante no nosso caminho espiritual. Mas Jesus vem nos falar a respeito da oração. Que privilégio nosso! Jesus ele introduz o Pai Nosso no Sermão da Montanha. Ele nos ensina como ele reza. Veja, que privilégio nosso poder receber do próprio Deus, do Filho de Deus que se fez homem, do Filho do homem, receber essa orientação de como rezar, de como entrar em oração.
É o próprio Deus nos ensinando, é o próprio Deus nos dando a dica de como é que nós devemos nos relacionar com o Pai, nos relacionar com Deus. Veja, Jesus nos ensina que nós devemos ter intimidade com Deus, que nós devemos trancar a nossa porta e estarmos diante de Deus durante a oração. Que a nossa oração não seja meramente um abrir e fechar de lábios, dizendo um monte de coisas, sem dar a oportunidade de Deus falar conosco. Quantas vezes que nós nos colocamos em oração e falamos, ficamos num abrir e fechar de lábios, falando tanta coisa, e sequer temos consciência de que nós estamos diante de Deus. Santa Teresa de Ávila, a nossa padroeira e a nossa mestre de oração, ela dizia que a gente pode chamar isso de qualquer coisa, menos de oração. Ela deixava claro para nós que para existir verdadeiramente oração, era preciso ou é preciso que nós tenhamos a consciência clara e plena de que nós estamos diante daquele que mais nos ama, que nós estamos num encontro, recebendo Cristo, uma visita. Santa Teresa dizia que era muito difícil para ela conseguir orar sem ter um livro, um caderno, a palavra de Deus, alguma palavra escrita. E por isso os exercícios espirituais nos ajudam muito a rezar nesse sentido. Utilizamos a própria palavra de Deus para conversar com Deus. Então continuem o seu itinerário espiritual. O silêncio necessário para poder ouvir a palavra de Deus. O isolamento necessário para que você esteja sozinho com Ele, como Jesus nos ensina. E estar plenamente ligado a Jesus Cristo, reconhecendo que nós estamos diante daquele que mais nos ama, daquele que mais quer que nós tenhamos vida de oração. Assim nós teremos orações frutuosas, assim nós teremos um caminho espiritual que verdadeiramente nos levará a essa intimidade com Jesus Cristo. Claramente ele nos mostra nesse trecho do Evangelho de São Mateus que é preciso ter essa intimidade, que é preciso ter mais do que um balbuciar de palavras que muitas vezes não nos levam a nada, porque não nos colocam em contato direto com Jesus Cristo. Então continuem se exercitando, continuem fazendo exercícios espirituais. É como uma academia. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai ficando apto a fazer aquilo. Não deixem esse tempo de graça, esse tempo de conversão passar. Caminhemos, sempre sabendo que nós temos a possibilidade de recorrer àquele que é o nosso Paizinho, Abá, nosso Pai querido, nosso Pai Santo. Não deixemos esse tempo de graça passar. Vamos lá. Anote. Não deixem de anotar tudo aquilo que julgar necessário no seu caderno, no seu diário espiritual. Façam a revisão da oração e façam a oração de atenção amorosa, trazendo à tona o dia que vocês viveram. Caminhemos assim durante toda a nossa quaresma, toda a nossa vida. E que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.